Um evento, Hélio Lopes, convocado pela Prefeitura, pela administração, para tratar de um assunto que pode nos parecer distante, e o palestrante é o professor Maurício de Campos, da Unijuí, que trata do tema Nosso Futuro, Tecnologia, Cidades Inteligentes. Vou lhe pedir inicialmente que conceitue cidades inteligentes, professor. Muito obrigado por nos atender na Repórter. Bom dia a todos os ouvintes da Repórter. Na verdade, assim, cidades inteligentes parece um tema muito longe do nosso dia a dia, e na verdade é desmistificar isso um pouco, né? Quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente imagina só tecnologia primeiro, e esse é o primeiro erro global que a gente comete, assim, ó. Tecnologia nós já temos muita. Em Juí já tem, por exemplo, se tu precisar de um serviço de táxi hoje, tu tem Uber em Juí, tem um carro já, e tu tem garupa, por exemplo. Se tu precisar de entrega de comida, tu tem o Delivery Much. Tu consegue alugar um apartamento em qualquer lugar do mundo a partir do Airbnb. Então, quer dizer, a tecnologia já está posta ali, ela talvez não esteja consolidada ainda, e as pessoas talvez já, algumas coisas até já se acostumaram a usar e que não se dão conta do quão avançado isso é. Mas, ao mesmo tempo, a cidade inteligente perpassa por pessoas inteligentes. E aí talvez seja o grande mote, assim, ó. Num ranking que aconteceu num evento que é o Connect Smart City ano passado em Curitiba, foi definido um ranqueamento de todas as cidades inteligentes do Brasil. E foi definido para cada área, dentro da parte de urbanismo, da parte de gestão pública, da parte de tudo, foi definido um ranking até 50 cidades. E Juí aparece. E Juí aparece na educação, em 48º lugar, no universo de todas as cidades brasileiras. É fantástico, né? Isso muito pelo nosso perfil, do nosso cidadão, que para na faixa de segurança, que tem essa característica, pelo nosso perfil educacional, e aí a própria universidade, nesse contexto, as escolas, o serviço público funciona muito bem em Juí, e a gente sabe disso. Então a gente aparece num lugar de destaque. Nós temos uma das coisas mais importantes, que é a educação do povo, o povo inteligente. E a partir disso nós precisamos constituir agora a cidade inteligente. E começar a não pensar no tapar o furo, vamos dizer assim. Nós precisamos resolver os problemas a longo prazo. Nós precisamos criar a cidade para os nossos filhos. Para nós vai ser muito difícil nós conseguir resolver todos os problemas. Então aquele negócio de, vamos resolver o estacionamento da cidade, será que precisa? Qual é a tendência do futuro? Provavelmente cada um não vai ter seu carro mais como tem hoje. Nós vamos ter sistemas compartilhados, por exemplo, de veículos. As pessoas não vão se apegar às coisas assim. Assim como espaços públicos. Esse aqui é um espaço público fantástico que eu não conhecia. Espaços que possam ser compartilhados, que possam ser usados para 5, 6, 7, 8 atividades diferentes no mesmo espaço. Né? Isso economiza energia, isso economiza instalações, tu consegue aumentar a área verde da cidade, tu consegue melhorar a infraestrutura. Então, coisas assim que eu pretendo mostrar, claro que a minha visão, né? Pode ser que alguém discorde, mas é a minha visão sobre o que seria o futuro e para onde a gente pode caminhar. Vou tentar pegar um exemplo aqui do que trouxe nesse momento, dar um salto, por vezes, em discussões que hoje estão em não consigo estacionar no centro. O centro, quem sabe, vamos pensar que não vai mais ser lugar de estacionar e de nem ter mais carros circulando. É nesse sentido, é uma provocação maior, quem sabe, professor, ou certamente? Com certeza absoluta, na verdade. Assim, existe uma forte tendência, cidades que são reconhecidas internacionalmente como cidades inteligentes, como Amsterdã, utilizam bicicleta, utilizam outros tipos de movimentação, né? Cidades como Nova York não param nunca, os espaços são ocupados 24 horas por dia. Nós temos que pensar, nós não podemos ser pensar tão a curto prazo sempre, entendeu? Nós estamos sempre apagando incêndio, pensando em resolver os problemas pontuais e, na verdade, muitas vezes resolvendo o nosso próprio umbigo, né? No sentido de que eu quero estacionar na frente do lugar que eu trabalho, mas será que eu preciso de carro para o trabalho? Então, tudo isso a gente precisa começar a repensar. O nosso futuro é esse. Saiu também Ijuí, foi considerado aí, saiu na mídia, uma das cidades para se envelhecer, né? A segunda melhor cidade do estado, a 32ª do Brasil para se envelhecer. Quais são as empresas que estão pensando nesse mercado? As pessoas vão viver cada vez mais. Até 2 anos atrás a expectativa de vida era 78 anos, agora está chegando aos 80 anos. Nós estamos aumentando a expectativa de vida de um ano para o outro.
nós estamos preparados para atender esse público, comercialmente eu estou falando, porque é um público que vai consumir, é um público que vai circular na cidade. Nós temos uma característica ímpar, nós temos um lugar ótimo para essas pessoas viverem. Então nós pensamos nisso. A minha provocação é no sentido, aonde nós estamos realmente empreendendo, aonde nós estamos saindo da casinha, né? Estamos pensando diferente no nosso fazer do dia a dia, seja no serviço público, seja na iniciativa privada, aonde nós vamos realmente nos destacar enquanto cidade para nós dar esse salto que nós precisamos dar para o futuro. Vamos lá, quem nesse momento está nos ouvindo e se coloca como distante nisso, quase que há com dificuldade hoje em estar acessando sistemas mais sofisticados como internet ou celular. Como ele pode se inserir nesse debate, professor? Na verdade, esse é um caminho sem volta, né? A tecnologia é um caminho sem volta, assim, ó. Lamentavelmente, nós estamos criando uma geração de analfabetos digitais, né? Porque a evolução tecnológica, a evolução tecnológica, ela está tão absurda, assim, do ponto de vista de velocidade, que o conhecimento do mundo, que no início do século levava 100 anos para dobrar, durante a Segunda Guerra passou a dobrar a cada 25 anos, hoje, 2020, vai dobrar a cada 73 horas. Todo o conhecimento do mundo dobra a cada 73 horas. Se isso não for a partir de sistemas digitais, a partir o que a gente chama de machine learning, que as máquinas aprendendo a ensinar máquinas, isso vai acontecer. É um pouco assustador, né? É um pouco assustador. Bastante assustador. A gente precisa nos recolocar, inclusive, no mercado de trabalho. A nossa população, as pessoas precisam achar atividades e achar funcionalidades, e isso passa também por uma educação, e aí que eu fico contente de novo nós estarmos muito bem nesse ranking, de preparar essas pessoas para o futuro, porque vai haver uma mudança radical. Essa quarta revolução industrial, a indústria 4.0, vai literalmente desbancar um monte de postos de trabalho, mas vai criar outros postos de trabalho, só que perpassa por gente com mais conhecimento, com mais educação. Então isso nós precisamos nos preparar, e não adianta nós tapar o sol com a peneira, isso está vindo como um rolo compressor. Eu brinco assim, os meus filhos hoje usam inteligência, o meu filho tem 6 anos, ele usa inteligência artificial de uma forma que eu, que me considero uma pessoa conectada, não usa. Entendeu? Ele pega um celular hoje e conversa com a Siri do iPhone, e ele tem a percepção que ela vai responder certo para ele. A minha mãe, que usa até telefone, usa smartphone, navega em redes sociais, ela fica apavorada, né? E fica aquele negócio, essas crianças são mega inteligentes. Não, na verdade eles nasceram conectados, eles têm uma facilidade de simbologia, eles não precisam nem saber ler. A questão de língua estrangeira, inglês, essa gurizada, ela vai usar um sistema eletrônico, ele vai conversar com o japonês, com o chinês, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Sem precisar necessariamente saber essa língua. E o legal é que, de positivo então também nisso, é que não vale só para Nova York, para Amsterdã, vale para Ijuí, vale aqui para Coronel Barros, para Juricaba, para Augusto Pestana, é para quem pensar na frente, para quem pensar fora da casinha, como diz Maurício. Vale na verdade para toda a nossa região. Se nós começarmos a pensar em futuro, não adianta nós nos assustarmos, não adianta nós pensar assim, isso vai demorar, porque não vai demorar, vai ser rápido, entendeu? E na verdade nós absorvermos que isso é bom. Vamos começar a olhar o copo meio cheio, que a gente brinca, né? Olha aí, por que a expectativa de vida aumentou? Porque a tecnologia aumentou, simplesmente está ligado ao fato de que a saúde melhorou, a qualificação desses profissionais melhoraram, o tratamento de água, o tratamento de esgoto, a própria questão da energia elétrica, enfim, tudo isso melhorou e melhorou a nossa expectativa de vida, nós vamos viver mais. Então, assim, nós não podemos, vamos dizer assim, fazer uma caça às bruxas em relação a isso, e bem pelo contrário, vamos absorver, vamos começar a ver aonde a gente pode se inserir nesse contexto e pensar o lado humano disso, né? De nós, enquanto seres humanos, como nós vamos envelhecer, como que isso vai funcionar e como, principalmente, que é onde eu tenho batido mais, os nossos filhos vão viver. Começamos a entrevista com alguns exemplos de cidade inteligente. Cite mais alguns, assim, para contextualizar, para familiarizar mais esse tema, professor. No Brasil, a cidade considerada mais inteligente nesse momento é Curitiba, né? As grandes capitais estão dominando, né? São Paulo, Recife, essas são as cidades que hoje têm características, né? Até por questões de conectividade, questões de necessidade de segurança deles, a questão de mobilidade. Curitiba é um exemplo de mobilidade, né? Há muitos anos a gente ouve falar da questão
da parte de ônibus, os pontos de ônibus inteligentes e tal. Mas na verdade o que a gente está chamando de inteligente está longe de ser inteligente ainda. Hoje a gente está chamando qualquer sisteminha automático de inteligente. E na verdade a inteligência ainda está por vir. Tem muita coisa nova a partir da computação quântica que vai vir, redes neurais artificiais e algoritmos aí fantásticos que vão tornar as coisas realmente inteligentes. É a questão do carro, gente. Assim, hoje, quando eu fiz 18 anos, a gente se preocupava em tirar a carta. Daqui a alguns anos ninguém mais vai ter carta, ninguém mais vai dirigir. O carro vai andar sozinho, entendeu? E assim, querendo ou não querendo, vai ser assim que vai funcionar. Não vai ser para amanhã não, vai demorar, mas vai acontecer. Obrigado pela entrevista e encontre um dia na agenda para nos visitar lá no Fatorama, professor Maurício. Pode deixar. Um abraço a todos, um bom dia para todo mundo. Maurício de Campos, professor da Unijuí, curso de Engenharia Elétrica, e o assunto aqui, Hélio, na antiga estação férrea, que é a estação Cultura, já com um auditório. Você que ainda não veio até aqui vai se surpreender, assim como o professor se surpreendeu. Aqui esse assunto que traz, lideranças de muitos segmentos, eu percebo aqui, dos segmentos que você imaginar, estão aqui convocados, convidados pelo prefeito Valdir Reck, provocados para pensar o nosso futuro. Palestra aqui com o professor Maurício de Campos, o nosso acompanhamento, tecnologia e as cidades inteligentes. Se você me perguntar se eu sou otimista ou pessimista em relação a isso, eu vou usar a frase do professor Ariano Suassuna, que está fazendo uma falta danada nesse Brasil de momento. Ele se dizia um realista esperançoso. É o que eu sou, Hélio, um realista esperançoso.